Capítulo 114, Trovão. A grande quantidade de forças aliadas de Longsong Stronghold estava em marcha para aborder Trovão. A frente da força era composta das 6 famílias de cavaleiros da fortaleza. Das várias armaduras que os cavaleiros usavam, era fácil determinar o quão forte cada família era quando comparada com as outras. Sem dúvida, os mais atraentes entre eles eram os cavaleiros do Duque Rian. Seus cavalos eram um ramo da raça do rei de cavalos de cauda curta, que eram excepcionalmente bons em corridas de longa distância e tinham um corpo maior do que o de outros cavalos. No entanto, mesmo com o quão incrível os cavalos pareciam, os cavaleiros sentados em suas costas pareciam ainda mais poderosos. Suas armaduras foram criadas pelo famoso ferreiro Longsong Stronghold Almirante Dragon Toot, que lhes deu uma aparência unificada. Em suas couraças grossas estava esculpida uma enorme e brilhante cabeça de leão de prata, enquanto nos ombros deles estavam retratados 2 lobos, que pareciam estar abrindo a boca para soltar um rugido. Seus mantos que balançavam atrás deles ao vento eram bordados com desenhos delicadamente decorativos, e ao redor de sua cintura, cada um deles também havia amarrado uma faixa vermelha. Esses cavaleiros não eram apenas atraentes. Todos os anos, após o final dos meses dos demônios, eram exatamente esses cavaleiros que eram responsáveis por limpar os restos de bestas demoníacas e garantir que fosse mais seguro viajar pela terra. Cada um deles tinha acumulado uma riqueza de experiência de combate quando lutavam 1 a 1. Eles não eram muito piores do que os cavaleiros do rei, eles eram apenas em menor número, claro, como um duque, sendo capaz de suportar 150 cavaleiros de elite, já era um feito incrível. Então, quando o Duque Rian olhou para seus cavaleiros, ele sempre tinha uma expressão muito satisfeita. Nunca duvidando por um momento que não havia ninguém no ocidente que tivesse força suficiente para detê-lo. Andando no meio do séquito estavam os mercenários. Seus equipamentos, quando comparados com os cavaleiros, eram muito piores. A maioria de seus trajes era algum correio fora de moda ou armadura de placas sem luvas ou capacetes. Havia até algumas pessoas que só estavam equipadas com armaduras de couro baratas e também usavam todos os tipos de armas diferentes. Enquanto caminhavam ao longo da estrada, eles não mantinham qualquer formação, mas estavam sempre andando em pequenos grupos de 2 ou 3, muitas vezes até mesmo rindo enquanto iam. Vendo isso, alguém poderia ter a sensação de que eles não estavam a caminho da batalha, mas pareciam estar saindo em uma caminhada durante a primavera. No final da fila, caminhando atrás dos mercenários, estavam os libertos que haviam sido pressionados a servir o Senhor, arrastando um único carrinho de rodas atrás deles, carregado de comida e tendas. Devido à diferença na velocidade de movimento das 1.500 pessoas que resultaram em um séquito muito lento, os cavaleiros que estavam na frente teriam que parar de vez em quando e esperar que as tropas atrás deles continuassem. Senhor, contou o Conde Euk, ou Germedella puxou as rédeas de seu cavalo para poder andar diretamente lado a lado com o Duque. Estamos a meio-dia da cidade fronteiriça. Se continuarmos nesse ritmo, deve chegar lá por 4 horas naquela época. Seria melhor deixarmos as tropas descansarem durante a noite. Amanhã de manhã, começarmos o ataque. Ou talvez você queira atacar o castelo do príncipe imediatamente. Parece que você também quer dormir na natureza, o Duque riu. Eu preferiria dormir na cama do castelo em vez da lama molhada. Claro, ainda temos que dar um pouco de respeito à família real. Então, quando chegarmos à fronteira, eu enviarei mensageiros para persuadir o príncipe a se render. Conte a Madre Silva cavalgando levemente na frente deles, virou-se e disse: a cavalaria já passou um dia inteiro no campo, as pessoas e os cavalos estão cansados, então iniciar um ataque direto não seria muito apropriado, certo? Afinal, mesmo que ele só tenha mineiros e caçadores, ainda é um fato que Roland Wimbledon foi capaz de gastar todos os meses dos demônios dentro da cidade fronteiriça. Acho que seria melhor se continuarmos um pouco cautelosos. Eu posso entender que os outros não sabem disso, mas até mesmo você não sabe a verdade sobre as bestas demoníacas. Meus velhos amigos,
Eles são realmente assustadores quando se encontram em estado selvagem. Eles se movem rápido e agem e têm força surpreendentemente. Em outras palavras, eles são oponentes mortais. Mas se você está atrás de uma parede, então eles são apenas bestas estúpidas. O conde da família dos Alces deu de ombros. Eu fiquei mais surpreso com o fato de ele poder construir uma parede tão rapidamente. Mas só com isso ele não pode resistir ao poder de nossos cavaleiros, correto? Eles não são idiotas irracionais. Esse é exatamente o caso, e eu também recebi uma mensagem do norte, disse casualmente o Duque Rian. Este ano em Hermes eles tiveram que lidar com uma força extraordinariamente grande de bestas demoníacas, quase resultando em a queda da nova cidade santa. Então, pensando nisso logicamente, parece que as feras demoníacas deste ano foram principalmente direcionadas em sua direção, e aqui na fronteira oeste nós só tivemos que lidar com os poucos que escaparam pela rede. Como o senhor de todo o território ocidental do reino, seus olhos não estavam concentrados apenas nesse lugar remoto. Através desses anos, ele colocara muitos olhos em todas as grandes cidades que continuamente passavam a ele todas as informações mais recentes. Mas, no momento, a trágica guerra no norte não era o lugar onde seu foco principal estava. Alguns dias atrás, ele recebeu uma carta secreta de Steacliffe City, que o informou que o novo rei Timothy Wimbledon e a rainha de Clearwater realizaram uma feroz luta no território sul da cidade de Yagli. De acordo com a notícia, a equipe de Timothy deve precisar de um mês para voltar da Yagli City. A carta não mencionara o resultado da luta, pois só ficara sabendo que, depois de Timothy voltar a Steacliffe City, ele perdera milhares de soldados, o que tornara impossível manter o bloqueio contra sua irmã. Também parecia que Yagli City havia se tornado uma vítima do incêndio, as nuvens negras de fumaça haviam quase coberto todo o céu, esse espetáculo havia sido testemunhado pelos moradores das cidades vizinhas. Sem dúvida, independentemente de a rainha de Clearwater ter morrido para as mãos de Timóteo ou não, uma perda tão dolorosa de soldados foi um sério golpe para o novo rei. O conteúdo da carta deixara o Duque Rian tão inquieto que naquela mesma enviou muitos auxiliares de confiança para a cidade do rei e também para o território oriental, esperando aprender mais sobre as circunstâncias de Timóteo. Talvez essa grande batalha entre os dois monarcas lhe daria a oportunidade de destruir o regime ainda instável do novo rei. Ele absolutamente não se importava de jogar uma tocha em uma fogueira já preparada. Se ele quisesse se tornar um rei independente, agora era a melhor chance que ele teria. Os soldados do norte foram enterrados sob os pés da nova cidade santa, o sul acabou de experimentar uma guerra e ainda estava deitado no chão enquanto lambia suas feridas, os lordes da fronteira leste e o novo rei não estavam em uma situação melhor. Mas ele temia que em poucos anos voltassem ao poder. Contanto que ele conseguisse algumas pessoas para atacar o norte, poderia facilmente rasgar o reino de Greycastle ao meio. A essa altura, o território e a população sob seu governo seriam comparáveis aos do Reino do Eterno Inverno no norte. Com as duas maiores cidades do sudeste sob seu controle, sua força seria comparável a todas as outras no Reino de Greycastle. E ele, Osmond Rian, se tornaria o primeiro rei neste novo país. Depois que ele pensou em tudo, o Duque sorriu satisfeito. Ele queria acabar com essa farsa com o príncipe hoje e amanhã voltaria imediatamente para casa. Felizmente, 3 dias depois, poderei dar as boas-vindas a meus confiáveis auxiliares de volta ao castelo. Espero que eles tenham boas notícias para mim. Quando o sol gradualmente desceu, aproximando-se do topo das montanhas, o Duque Rian pôde finalmente ver o contorno da cidade fronteiriça, e do lado de fora da cidade, ele viu uma série de silhuetas densas. Pai, Duque René, que estava encarregado de liderar a frente, voltou para informar as pessoas à nossa frente devem ser os guardas do quarto príncipe, todos armados, mostrando claramente que eles não pretendem nos receber. Bem, pelo menos não precisamos nos preocupar em ir ao castelo para pedir a ele que se entregue, o conde riu.
Informe aos cavaleiros que eles deveriam ir mais devagar e deve parar a uma distância próxima o suficiente para uma carga. Sim, pai. Depois de receber suas ordens, René se virou e saiu. O príncipe Rian levantou sua visão e olhou para seus oponentes. Os guardas à sua frente pareciam muito estranhos. Eles também estavam segurando armas estranhas. Eles estavam lado a lado em duas linhas. Se você chamasse as suas armas, isso significaria que as lanças não tinham as extremidades corretas e o aperto também era muito curto. Além disso, seus colegas adotando a disposição de tropas treinadas também era contra qualquer senso comum. Sua linha de defesa era tão fina, eles não estavam correndo com os olhos abertos em sua própria morte. Isso deixou o duque um pouco confuso. Mesmo que o príncipe não tenha senso comum ou experiência de batalha, ele ainda tem alguns cavaleiros e também seus guardas pessoais ao seu lado. Eles não são mole para impedi-lo de fazer uma bagunça. Pensando por um momento, o duque decidiu que ele deixaria os mercenários liderarem a carga, enquanto a cavalaria ficaria de lado e continuaria pronta para começar o ataque a qualquer momento. É claro que ele ainda enviaria um mensageiro para tentar persuadir o príncipe. Vai, diga ao príncipe que eu não tenho a intenção de machucá-lo, disse o duque Rian, mas eu ainda tenho uma obrigação à ordem do novo rei. Eles não serão prejudicados se colocarem suas armas para baixo sem resistência. No caminho de volta para a cidade do rei, vou tratá-lo de acordo com o tratamento dos nobres. Conseguir o exército dele em formação era um processo muito lento. Primeiro era a cavalaria. Eles foram um após o outro sobre as posições delas, enquanto os mercenários estavam lentamente assumindo a posição delas na frente. Mas neste momento, o duque Rian de repente viu 4 curtos relâmpagos de fogo no campo do inimigo. Primeiro veio um flash de luz, então apareceu alguma fumaça. Ele franziu a testa, pensando que poderia haver algo errado. Ele até pensou em tirar seu binóculo, mas de repente uma série de trovões como ruídos explodiu perto de seu ouvido.